sobre o resultado do segundo trimestre de 2022. Pela companhia estão presentes o Thiago Alonso de Oliveira, diretor-presidente financeiro, e eu, Cleidiane Elias, coordenadora de RI. A apresentação está sendo gravada simultaneamente no YouTube e via webcast, que pode ser acessado pelo site ri.jhsf.com.br. Se você estiver nos assistindo via webcast, faça sua pergunta em Pergunta ao Palestrante. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócio ou projeções, são baseadas em premissas da diretoria da companhia, com estimativas disponíveis, informações disponíveis. Desse modo, envolvem riscos e incertezas, já que estão relacionados a eventos futuros. Alterações na política macroeconômica ou na legislação também podem afetar as perspectivas e projeções possivelmente relatadas nessa apresentação. Dito isso, eu gostaria de passar a palavra para o Thiago, que vai prosseguir com a apresentação. Thiago, por favor. Boa tarde, Cleidiane, obrigado pela introdução, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. A gente dividiu aqui a apresentação em duas etapas, uma em que a gente apresenta os resultados operacionais e financeiros, e depois a gente abre uma sessão de perguntas e de respostas. Começo aqui falando um pouco da parte da nossa incorporação, da atividade de incorporação. A gente teve, na mesma base de comparação, uma variação de 10,3% entre o segundo trimestre de 22 e o segundo trimestre de 21, mas o que eu gostaria mesmo de chamar a atenção e de destacar é como houve uma mudança entre a composição de produtos do complexo Boa Vista para produtos mais voltados aqui ao complexo Cidade Jardim. Portanto, aqui uma situação mais equilibrada entre vendas desses dois complexos. Isso para a gente vai ser interessante na medida em que o perfil desses empreendimentos que cresceram em termos de participação, que é do complexo Cidade Jardim, ele vai ter reflexos na forma com que a gente contabiliza a receita derivada dessas vendas. Para quem é um pouco mais técnico aqui na nossa construção da conversa, são os efeitos do POC que a gente vai, mais à frente, ter condição de apresentar para vocês. Tá? Com relação a essa composição, a gente repara que no segundo trimestre de 21, 17% eram produtos imobiliários, e esse segundo trimestre de 22, praticamente 55% de produto imobiliário. Esse produto imobiliário, ele tem a sua receita reconhecida na medida em que a obra anda, então a gente acompanha sempre de perto esse elemento do receita a performar, e aqui o que a gente está querendo dizer também com esse gráfico é que a gente recompôs a receita que performou ao longo aí do último ano. Passando para o lado direito aqui da apresentação, a gente tem uma evolução da nossa carteira de recebíveis performada e a performar da ordem de 11,6%. Quando a gente olha a composição da receita bruta, acho que vale a pena a gente fazer aqui um destaque de que no segundo trimestre do ano passado foi o trimestre em que nós contabilizamos uma venda de praticamente 100 milhões de um terreno que foi feito para a XP, um evento que não voltou a acontecer. Então, olhando a composição da receita bruta, a gente ficou com 30% inferior ao mesmo período do ano passado, mas também a gente tem que trazer para dentro dessa diferença dos 30% a receita de POC, que não foi ainda apropriada das vendas que foram realizadas ao longo desse trimestre, que certamente acontecem aí nos próximos trimestres. Então, esse diferimento do reconhecimento da receita bruta, ele também acaba sendo um dos fatores que impacta, em adição ao resultado dessa venda do terreno que foi feito para a XP, na variação do EBITDA ajustado dessa divisão, que nessa apresentação ele não foi ajustado nem pela exclusão dos efeitos da XP, nem pelos efeitos do POC. Passando para a parte dos shopping centers, a gente tem acompanhado já há vários anos o crescimento de venda dos lojistas nos shoppings operados pela JHSF como sendo dos mais altos, se não o mais alto,
dentro da indústria aqui no Brasil. A gente atribui muito disso ao posicionamento de renda que a companhia optou por fazer, e acho que esse gráfico ajuda a gente trazer para vocês um pouco também dessa visão um pouco mais de longo prazo do que está acontecendo com relação às vendas. Então, 2019, que a gente segue usando aqui como uma referência pré-pandêmica, a gente estava vendendo 621 milhões ao longo do trimestre, e agora, em 22, nós vendemos 1 bilhão e 20 milhões, ou seja, teve um crescimento de 64%. E olhando com relação ao ano passado, que a gente ainda tinha um outro reflexo da pandemia, mas eles já eram muito mais sutis do que foi 2020, por exemplo, a gente teve um crescimento aí de quase 42%. A gente quer destacar, dentro dessa evolução, né, tanto o Shopping Cidade Jardim como o Catarina Fashion Outlet, que são os dois principais ativos que a companhia opera dentro desse segmento, e, coincidentemente, os dois em fase de expansão. O Catarina ainda numa fase mais, vamos dizer, na metade do período dessa expansão, ao passo que o Cidade Jardim está praticamente concluída a obra de expansão, o que deve, assim que ocorrer a inauguração, representar para a gente também um crescimento aí de vendas de lojistas e, por consequência, aquilo que a gente deve ter como derivada na própria receita da companhia. Queria também destacar aqui, com relação ao ano passado, a nossa divisão de varejo digital, ela cresceu 53%, portanto, também um crescimento forte aí do nosso top line dentro dessa divisão. Em termos de indicadores operacionais, todos os indicadores S acima de 30%, entre 30% e 40%, na comparação com o segundo trimestre do ano passado, e se nós compararmos com 2019, todos eles acima de 40%. Então, aqui a gente vê uma conversa muito próxima entre o indicador de vendas totais e dos indicadores S também. Com isso, a gente terminou o trimestre com uma taxa de ocupação de 96,6%, sendo que nos dois principais shoppings já citados, Cidade Jardim e Catarina, praticamente sem vacância, e, por outro lado, a gente está com um custo de ocupação que a gente julga absolutamente competitivo, na ordem de 8,9% no trimestre. Em termos de receita bruta dessa divisão, a gente cresceu contra o ano passado praticamente 61%, ou 104% com relação a 2019, e com um reflexo também positivo no EBITDA ajustado, que a gente cresceu praticamente 37% com relação ao ano passado. Falar aqui um pouco da parte de gastronomia e hospitalidade, crescimento em todos os indicadores operacionais, 45% na diária média, 99% na RevPAR, número de couverts vendidos também 72% para cima, e o couvert médio praticamente 19% superior ao mesmo período do ano passado. A gente trouxe aqui também uma base de referência para 2019, e o que a gente consegue aqui com tranquilidade dizer é que os indicadores operacionais dessa divisão, eles já superam com larga folga a referência do período pré-pandêmico. Em termos de receita bruta, a gente viu a nossa receita bruta crescer contra o ano passado 86%, alcançando 94 milhões aproximados esse ano. E quando a gente olha para o EBITDA e para a margem EBITDA, também um crescimento expressivo aqui, tanto da margem quanto um crescimento do nominal nas bases de comparação. Indo para frente, para a nossa última divisão, que é do aeroporto executivo, a gente viu o número de pousos e decolagens crescer praticamente 87%. Esse crescimento está vindo não só da base de aviões hangarados, mas também pelo crescimento de aviões avulsos, que, na medida que o aeroporto fica mais conhecido, fica melhor percebido pelos usuários, a gente tem notado esse apoio no crescimento vindo dos aviões avulsos. E quando a gente olha para a parte de abastecimentos, a gente cresceu praticamente 310% contra o mesmo período do ano passado,
tendo como pano de fundo aqui a ampliação do horário de atendimento de voos internacionais, que são voos que, na média, demandam uma carga de combustível maior do que os voos nacionais. Hoje o aeroporto está operando com 8 hangares, mas a gente deve chegar a 12 hangares num cenário de curto prazo. Já tem 4 novos hangares em construção, e nós estamos fazendo uma taxiway, que é uma pista auxiliar, não para pouso e decolagem, mas apenas para a movimentação das aeronaves, o que deve facilitar não só a interconexão dos hangares, como também a própria operação dentro do nosso aeroporto. Em termos de receita bruta, crescimento contra o ano passado de 192%, e no EBITDA de 645%. Então, a gente começa a perceber o aeroporto ganhando a alavancagem operacional, que é um dos elementos que a gente tem dividido aí com o mercado, que é uma consequência natural desse modelo de negócio, e na medida que a gente segue agregando capacidade de hangaragem, aumentando o número de aviões avulsos que frequentam o aeroporto, a gente melhora as nossas tarifas aeroportuárias, a gente melhora a geração de resultado advindo da venda de combustível, lembrando que essas atividades, tanto da hangaragem, quanto aeroportuárias, quanto da comercialização de combustível, elas são verticalizadas dentro da JHSF. Com isso, eu queria concluir essa nossa primeira etapa aqui, fazendo um sumário, né, do que foram os principais números aí que a gente teve ao longo do segundo trimestre de 22, e quando a gente coloca aqui em termos de variações percentuais, elas estão sempre feitas com relação ao segundo trimestre de 21, e com isso eu termino aqui essa primeira parte da apresentação, e queria pedir para que todos aqueles que tenham perguntas, que queiram dirigir à administração, que utilizem das ferramentas que a Cleide já apresentou, e então a gente passa a atendê-los por aqui. Eventuais perguntas que, por alguma razão, não forem respondidas ao longo do nosso webcast, fiquem à vontade de encaminhar uma mensagem por e-mail para ri@jhsf.com.br, e por lá a gente dá continuidade a esse atendimento. Perfeito. Vamos lá, Thiago. Vou tentar setorizar aqui por setor de atuação. Vamos começar por shoppings. Estou vendo aqui bastante perguntas sobre o forte desempenho do operacional dos shoppings, principalmente vendas, né? Então, o pessoal está pedindo para a gente comentar um pouco sobre isso, e o que a gente está enxergando de oportunidade de crescimento nesse segmento. Acho que é legal o tipo de pergunta aí. Quando fiz a apresentação instantes atrás, eu mencionei que há anos a gente percebe que a taxa de crescimento de vendas dos nossos shoppings, ela é superior à média ou à mediana daquilo que o segmento como um todo apresenta. E a gente correlaciona muito esse desempenho de vendas ao segmento de atuação da companhia, que ele tem um desempenho, qualquer que seja o cenário macroeconômico, que ele é superior a essa mediana de mercado. Então, acho que esse desempenho está muito correlacionado ao nosso nicho de atuação. Em termos de crescimento, o que a gente está olhando? Nós temos os 2 principais shoppings da empresa em fase de expansão física, Shopping Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet, bem comercializados. Então, a gente percebe que tem cada vez mais varejistas, e principalmente aqueles que têm estratégia voltada a público de alta renda, que querem ter um espaço nesses shoppings que nós operamos para estarem mais próximos também desse cliente de alta renda. A despeito dessas 2 expansões, a gente tem um shopping projetado para o Complexo Boa Vista, um 4º shopping que a gente está preparando na Avenida Faria Lima, em São Paulo,
numa região bastante movimentada e com circulação desse perfil de público-alvo com quem a gente trabalha, e, por fim, um projeto de shopping center integrado a um empreendimento residencial, que é o projeto que a gente vai ter no Real Parque, nesse mesmo projeto onde a gente faz a piscina, o clube de surf integrado a esse projeto. Ok. Ainda dentro do segmento, eu tenho uma pergunta aqui do André Mazeni do Citi sobre o nosso posicionamento quanto ao digital. Se ele vai caminhar para ser uma unidade de negócio isolada ou se ele vai continuar sendo visto de uma forma holística, né, dentro do componente dos shoppings. André, eu não sei se eu entendi bem a sua expressão do holístico, então eu vou preferir explicar o que a gente está visualizando desse negócio do digital. Uma atividade absolutamente integrada à atividade física, que traz para o nosso cliente flexibilidade de forma com a qual ele vai consumir determinados produtos, do nosso lado, a gente tem trabalhado muito na agregação de serviços dentro desse contexto do e-commerce. Então, a gente tem uma visão de coexistência entre a atividade física e a digital, e cada vez mais uma apoiada na outra e não se distanciando uma da outra. Obrigada. Indo para a incorporação, a gente recebeu algumas perguntas sobre pressão, inflação de custos, e para comentar um pouco sobre essa mudança de mix dos produtos na receita, nas vendas. Tá bom. Vou, então, começar aí pela questão de inflação de custos. Acho que já tem alguns componentes do custo, e aqui eu vou falar de maneira um pouco mais centrada naquele produto que a gente entrega construído, que é mais o perfil de São Paulo do que o perfil da Boa Vista. A gente já vê uma redução no cimento e, ao mesmo tempo, no aço, mais ainda a parte de serviços com algum tipo de pressão por custos. Ou seja, aquelas etapas do ciclo da construção que são mais próximas ao final da obra, essas ainda estão um pouco mais pressionadas e, por conta disso, ainda com alguma pressão de custos. Nada que tenha gerado grande comprometimento da margem desses produtos para a gente. Então, acho que é uma questão que ela está bastante bem administrada aí no geral. A segunda pedaço da pergunta, que era relacionado à mudança de mix, para a gente ter 2 ou 3 polos nos quais a gente gera negócios imobiliários, sempre foi percebido dentro da companhia como algo positivo, algo que nos traz flexibilidade para melhor atender o nosso cliente. Então, nós percebemos esse ano uma inclinação para os produtos, vamos chamar aqui, mais urbanos do que os produtos de segunda residência, e a gente fez com isso uma transição entre um ritmo de vendas que vinha acontecendo no Complexo Boa Vista, que esfriou um pouco. Por outro lado, houve um aquecimento com relação às vendas que estão acontecendo na cidade de São Paulo, mais precisamente no Complexo Cidade Jardim. Então, essa mudança, ela pôde acontecer porque a companhia tem essa flexibilidade, tem o Land Bank, e tem produtos ou lançados ou em fase até final de obras com algum tipo de estoque que nos permite atender bem essa nossa base de clientes. Ok. Ainda em incorporação, juntando aqui a pergunta do Igor Alteri e do Bruno Mendonça, que é bem parecida, eles querem saber se a gente tem algum cronograma de lançamentos no segmento de incorporação, principalmente agora no segundo semestre, né, com um cenário de incertezas, e nos clusters Catarina e no projeto de Bragança.
Sim, todo o cronograma com o qual a gente está trabalhando hoje, ele está disponível na planilha de fundamentos da companhia. Peço que façam referência a esse arquivo, que é um arquivo que fica disponibilizado dentro do site de relação com investidores, através do www.ri.jhsf.com.br. Então, lá tem toda a programação para a gente de lançamentos. Falando de maneira mais específica, a gente está em fase de pré-lançamento do Reserva Cidade Jardim, e está preparando para início do ano que vem, ou até mesmo agora para o segundo semestre, o lançamento do projeto em Bragança. Okay. Indo para o aeroporto, a gente recebeu uma pergunta sobre o potencial do mercado da aviação executiva do Brasil, explicar um pouco como que funciona esse mercado aqui dentro e qual que é a nossa estratégia para ganhar market share. Tá bem. Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira contextualização é o quanto o Brasil é relevante dentro da aviação executiva global. Nós somos o segundo maior mercado no mundo em termos de aviação executiva. Cerca de 40% dos voos que cruzam o Brasil, eles têm como origem ou destino a região metropolitana de São Paulo, que, além desse grande fluxo da aviação executiva, é também a cidade que tem os dois principais aeroportos comerciais em operação, o aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Guarulhos. O que acaba acontecendo é que, em momentos de operação normal do setor aéreo, e a gente já está praticamente dentro desse momento, esses aeroportos comerciais, eles ficam sobrecarregados com os voos comerciais. E a aviação executiva precisa de espaço entre esses voos comerciais para poder também operar. E isso vai ficando cada vez mais complexo, dada a demanda do aeroporto voltada para a aviação comercial. Então, esse é o cenário macro que norteou a nossa tomada de decisão de desenvolver um aeroporto voltado exclusivamente para a aviação executiva, próximo da cidade de São Paulo, de tal forma a bem atender esse usuário que ele está ou residente em São Paulo, ou que ele vem a São Paulo para efeito dos seus compromissos, e esse aeroporto é o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, um aeroporto que está a um pouco mais de meia hora de carro do centro de São Paulo, e coberto também por um serviço de helicóptero que traz os clientes que operam através do Catarina como uma alternativa por helicóptero até a região central de São Paulo. Então, essa visão, ela se transformou em realidade no quarto trimestre de 2019. Naquele momento, nós inauguramos o aeroporto com 2 hangares. Minutos atrás, a gente contextualizou para vocês que já está indo para a construção do 12º hangar no aeroporto. E esse aeroporto, que não tem ainda 3 anos, já hoje abriga a maior frota de jatos executivos no Brasil. A gente continua vendo um pipeline robusto, é por isso que a gente tem crescido a oferta de hangaragem, e também porque as empresas que produzem os aviões e que fazem manutenção desses aviões, elas também têm procurado espaço dentro do aeroporto para, então, poder fazer a prestação desses serviços enquanto os aviões estão estacionados, ou hangarados, melhor dizendo, dentro do aeroporto. Então, um mercado grande, uma cidade que concentra uma participação muito grande dentro desse mercado, uma localização privilegiada com relação a São Paulo, e uma qualidade, uma segurança de operação do aeroporto que tem feito com que os usuários que frequentam o aeroporto pela primeira vez
passam a operar prioritariamente através dele, em detrimento dos 2 outros aeroportos, em função da experiência que a gente consegue proporcionar de segurança, de velocidade de atendimento e, acima de tudo, de uma não interferência da aviação comercial na flexibilidade da aviação executiva. Ok. Caminhando para o final, a gente tem uma pergunta sobre o segmento de hospitalidade e gastronomia. A pergunta é qual que é o plano de expansão desse setor, principalmente no que tange em escala internacional. E aí comentários sobre o forte fluxo de recuperação desse segmento nos últimos trimestres. Acho que vou começar então pela segunda parte, depois eu vou para a primeira. Toda vez que a gente passou pelos processos de reabertura das atividades, quando eles saíam das restrições da pandemia, a gente via os restaurantes e os hotéis bastante bem ocupados. E eu acho que essa tendência ela se manteve. Durante esse período, nós ganhamos novos clientes, e além de ganhar novos clientes, a gente conseguiu manter de uma maneira muito positiva a nossa base de clientes anteriores. Então, houve uma expansão de base de clientes que tem ajudado a gente a suportar esse nível de recuperação que a gente apresentou aí ao longo dos últimos trimestres. No que tange a experiência internacional, Nova York tem sido uma boa experiência para a gente, encorajadora no sentido de explorar novas cidades. A gente já tem mapeado para a próxima cidade onde vai ter operação fora do Brasil ser Miami, e alguns leads aí de oportunidades, tanto na Inglaterra quanto em Portugal, que na medida que eles forem avançando, a gente dá notícias aí para todo mundo. Foram essas as principais perguntas, Thiago. Cleide, eu agradeço aí a sua ajuda com coletar as perguntas e sumarizá-las. Quero, mais uma vez, deixar aqui uma mensagem de agradecimento ao nosso time aí, de cerca de 4.000 pessoas. É um time que dá orgulho de fazer parte, de trabalhar todos os dias aí de mão dadas com todos vocês, no sentido da gente levar qualidade e excelência para os nossos clientes. Por fim, eu queria deixar uma mensagem de pêsames aqui. Essa semana, um dos integrantes do nosso comitê de auditoria estatutário, ele faleceu. Então, a família do Francisco Montanher, fica aqui uma mensagem nossa de sentimentos aí pela passagem dele. Ele trouxe boas contribuições aqui para a gente e fica um belo legado aqui conosco. Com isso, eu encerro aqui esse webcast. Perguntas que não foram respondidas, por favor, encaminhem para o ri@jhsf.com.br e a gente se vê por aí em breve. Muito obrigado a todos. Obrigada.